Nós vamos começar a analisar os versos 15 a 16, Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso 15 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Preparou uma cidade. Nós vamos, nesse texto, irmãos, analisar uma parte do início o verso 15 e um iniciozinho do verso 16, não é? Aqui o Senhor Jesus, aqui a palavra de Deus claramente, ela nos estabelece dois argumentos fundamentais. Primeiro, no verso 15 e o começo do 16 e depois o 16 como um todo, onde ele diz o seguinte, né? Eles buscam uma pátria superior. Veja, o texto afirma: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Então, o que eles buscavam? Uma pátria terrena ou uma pátria celestial? Então, eles tinham uma promessa de uma terra, que seria uma terra, a terra de Canaã, não é? A terra especificamente, geograficamente determinada, mas eles, recebendo a promessa daquela terra, eles aguardavam uma cidade que ainda era superior, isto é, uma pátria celestial. Então, eles buscavam uma pátria celestial. Eles receberam a promessa de uma terra, mas eles aguardavam uma pátria celestial. Então, o texto é claro em si mesmo, podemos dizer, olhando para o verso, é muito claro, irmãos, não é? Veja, a primeira parte nos ensina o seguinte: se eles tivessem, veja o que diz, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram. Ora, de onde foi que os nossos pais saíram? Eles saíram da Mesopotâmia, dos caldeus, não é? Então, de onde eles nasceram? Eles saíram daquele lugar. E o que acontece? Eles, ao deixarem aquele lugar, aquela pátria, não é? Eles não desejam retornar a ela. Eles desejam ir adiante, em busca de algo superior. Eles saem de um lugar e vão para o lugar onde Deus os chamou para que pudessem ir. Então, notem, por favor, nesse texto, rapidamente, dois pontos básicos. Primeiro, veja o que o verso 15 diz: se eles se lembrassem, veja, e se na verdade se lembrassem. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Não é? Lembrar aqui, ter lembrança daquilo que eles tinham, não é? Eles não lembram de onde eles saíram. Não significa dizer que eles tinham amnésia, ou que eles não tinham lembranças de fato da sua terra e da sua pátria, mas que aquela lembrança ou aquele olhar para trás não era um olhar de saudade, isto é, eles não desejavam retornar para de onde eles haviam saído. Quando Deus deu o mandamento para que eles saíssem daquele lugar e que não retornassem à Mesopotâmia novamente, não é? Depois do mandamento dado, eles vieram e esqueceram, irmãos, veja, e esqueceram a sua própria pátria. Eles saíram e se esqueceram. Veja que o verso 15, com tanto detalhe, coloca: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram. Aqui nós aprendemos, irmãos, que tudo aquilo que deve ser esquecido, na realidade, é um vício. Tudo aquilo que precisa ser esquecido é um vício, né? E é importante lembrar também que nem sempre tudo aquilo que eu vivi é algo que eu preciso esquecer, mas eu preciso esquecer de tudo aquilo que é pecaminoso
e que me levava à própria condenação. Eu preciso me esquecer das coisas que não dão prazer a Deus. Eu não devo pensar ou viver de acordo com aquilo que eu vivi no passado. Você vai lembrar que há uma ordem bíblica para nos esquecermos, não é? Há uma ordem muito clara. Se você pegar o Salmo 45, irmãos, o verso 10, ele diz assim: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. No verso 10, no Salmo de número 45, é uma ordem: esquece o teu povo e a casa do teu pai. Não é? Isso era o que é ordenado a eles. Em outras palavras, os seus próprios desejos, não é? Aquilo que é a sua própria vontade, contrária à vontade de Deus, deve ser esquecido. Ele nunca deveria pensar, não é, em outra coisa, sendo que se aquilo não fosse agradável a Deus, eu deveria me esquecer daquilo. Se isso é algo que precisa ser esquecido, o Senhor diz: se eles se lembrassem de onde eles saíram, né? Se eles se lembrassem. Como é que eu lido com o pecado do passado? Né? Como é comum, irmãos, você perceber pessoas mais velhas, não é? Que se deleitam em contar para os jovens as suas práticas pecaminosas da juventude. Como é que muitas pessoas já vividas, experientes, gostam de contar como eles pecavam, como eles praticavam as coisas no passado, como se aquilo fosse algo bom ou virtuoso em se comentar, né? Ou alguma coisa que pudesse produzir glória a Deus. Quando eu me dirigir ao passado, nunca pode ser dessa forma. Eu preciso me entristecer com o pecado. Isso eu não devo me lembrar dos pecados, irmãos, senão de maneira que eu possa detestá-lo e desagradar aquilo que eu fazia. Eu preciso ser consciente de que aquilo que eu fazia é algo contrário à vontade de Deus e eu preciso olhar para aquilo dessa maneira. E, consequentemente, eu ensino os outros a evitar aquele pecado. Você já parou para pensar como irmãos, como que nós podemos induzir muitos jovens ao pecado quando nossos pecados são tratados como coisas boas que cometemos quando éramos jovens? E aí você diz assim: veja, Deus me abençoou, eu fiz isso, 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 e eu olho para aquilo ali e conto com alegria e induzo pessoas a caminharem pelo caminho que eu mesmo caminhei, mas que deveria ter sido evitado. Eu preciso me esquecer desse caminho. Se eles se lembrassem daquele caminho, teriam voltado para lá. Eles se esqueceram daquele caminho. E é assim que nós devemos agir, irmãos. Eu só devo me lembrar dos meus caminhos, de maneira que eu sofra por aquilo, eu me entristeça com aquilo, e ao mesmo tempo eu faço com que eu evito com que os outros venham pelo mesmo caminho que eu caminhei, para que eles não passem pelo mesmo lugar que eu mesmo passei. Esse tipo de esquecimento, irmãos, é um bom esquecimento. Agora, a Bíblia fala que existe algo bom em lembrar, né? Eu preciso estar consciente, irmãos, de tudo aquilo que agrada a Deus. Eu preciso me alegrar, por exemplo, no julgamento de Deus, e quando eu olho para o julgamento de Deus, eu sou humilhado por Ele. Quando eu olho para as misericórdias, de Deus sobre a minha vida, então eu sou grato ao Todo-Poderoso por aquilo que Ele fez por mim. Quando eu olho para os mandamentos do Senhor, para que eu me torne obediente à sua vontade, essas coisas devem ser impressas, irmãos, com diligência na nossa memória. O que exatamente? Os julgamentos para nos humilhar,
as misericórdias para nos fazer gratos e os mandamentos de Deus para nos fazer obedientes. Isso Deus requer que essas coisas estejam na minha memória constantemente. Na minha memória constantemente. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui nesse momento, irmãos, é que, como o texto diz, se eles se lembrassem, eu preciso me esquecer dessas coisas. E quando eu me lembro, é com tristeza. E se eu me lembro, é para que os outros não caminhem pelo caminho onde eu andei. E a grande bênção de lembrar é lembrar daquilo que produz humildade, temor, obediência ao próprio Senhor. Segunda coisa que podemos aprender aqui, irmãos, é que Deus nos chama, não é, da nossa terra, da nossa cidade, não é, e nos ordena a vivermos na terra de Canaã como estrangeiros e peregrinos. Então eles habitam ali, irmãos, com nenhum propósito de voltar. Com nenhum propósito de voltar. Eles estão ali, mas não tem nenhum propósito de retornar. Eles não se lembram da sua casa, onde eles viviam, onde eles adoravam os falsos deuses. Vocês lembram muito bem das palavras de Josué, no capítulo 24, quando ele diz assim a Israel, quando a aliança está sendo renovada no final do livro de Josué, ele diz, vocês hoje vão escolher a quem vocês vão servir. Se aos deuses que os nossos pais adoraram quando eles estavam além do Jordão, isto é, quando nossos pais adoraram quando estavam ali na Mesopotâmia e adoravam falsos deuses, ou nós vamos adorar ao único e verdadeiro Deus. Eu e minha casa, nós vamos adorar o Senhor. Veja, ele olha para o passado e diz, não é esse caminho que nós devemos ter saudade, não é esse o lugar que nós devemos voltar, nós devemos adorar o único e verdadeiro Senhor. Isso nos faz entender que eu preciso e nós devemos ser constantes no chamado, irmãos, que Deus nos chamou. Né? É um pecado temerário, eu diria assim, é algo terrível, podemos até chamar, quando o homem retorna e se volta do chamado que Deus lhe deu ou do lugar onde Deus lhe colocou. É terrível isso. Lembre-se da história de Israel, que é um exemplo muito claro. Quando os israelitas, irmãos, habitavam e eles não estavam pacientes, não é? E constantemente no deserto o povo se queixava de Deus. O que é que eles faziam quando eles olhavam para trás? O que é que eles faziam quando eles lembravam do Egito? O que é que logo acontece? Veja que o autor da carta aos Hebreus diz, olha, eles não se lembravam de onde saíram. Por quê? Porque o desejo de voltar para esse lugar é o desejo de se apartar das próprias regras e leis estabelecidas pelo próprio Deus. Quando Israel disse assim, eu tenho saudade do Egito, eu tenho saudade dos alhos, que coisa, do melão, eu tenho saudade da comida do Egito. Aí eles chegam e dizem, nós não queremos que Moisés nos governe. Levanta-nos, Senhor, um rei, levanta-nos um líder que nos leve de volta para o Egito. Eu lembro do Salmo 38, chama a nossa atenção, eu queria que você prestasse atenção comigo nesse texto, irmãos, do Salmo de número 78. Veja, por favor, como que o salmista, a partir do verso 1, ele diz assim, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel,
e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Perceba, eles não se esquecem dos feitos de Deus. E o que é que ocorre? Eles observam os mandamentos. Quando eles se lembram do passado, eles querem se submeter àquele padrão. Quando eles se esquecem de Deus, eles se submetem a outro governo. E o verso 8 ainda diz: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Aqui nós somos exatamente, irmãos, desafiados ao mesmo princípio. Olhe para o texto do Salmo 38. Né? Quando nós nos esquecemos do que passou e nos lembramos da graça, do julgamento, dos mandamentos, das misericórdias, nós nos submetemos a Deus. Mas quando a nossa lembrança é do passado, nós queremos voltar para lá. A mulher de Ló olhou para trás quando foi ordenado não fazê-lo. Ela foi punida, irmãos, porque fez exatamente isso. Vamos tentar aplicar isso para a nossa própria vida, né? Vamos aplicar isso para a nossa própria vida. Deus nos chamou para professarmos a religião cristã. Por isso nós somos chamados protestantes, irmãos. E nós devemos professar isso constantemente e nos apegar a isso, sem duvidar, sem nos esquecer, veja, sem esquecimento. E deveríamos olhar dessa maneira. Nós deveríamos não lembrar dos períodos de trevas do Egito, da superstição em que andávamos, de onde nós somos libertos, mas muito mais, nós deveríamos nos voltar ao Senhor, a verdadeira religião, que é fundamentada na palavra de Deus. Nesse sentido, o nosso chamado e a nossa vocação para sermos cristãos, ou o chamado do cristianismo, irmãos, nós juramos a Deus que nós renunciaríamos à carne, o mundo e o maligno. Esse é o nosso chamado. E nós prometemos isso diante do Senhor. Nós devemos obediência na nossa vida. Nós devemos lutar todo dia contra o mundo, contra a carne e contra o maligno. Nós prometemos que não viveríamos debaixo desse princípio e nós andaríamos segundo a vontade de Deus. Se nós professamos a religião em palavras, mas não obedecemos de fato, nós nos tornamos, irmãos, inadequados para o reino dos céus. Os patriarcas, eles professaram uma fé e viveram de acordo com ela, na expectativa de uma terra que eles não conheceram. Veja, normalmente os homens, eles são como o porco que volta para o chiqueiro, embora ele tenha sido lavado e purificado. É como o cachorro que retorna ao seu vômito. A maioria dos homens, irmãos, buscam viver na carne para o mundo e para os seus prazeres. Eles vivem a retornar para o mesmo local. Os patriarcas, se eles se lembrassem de onde saíram,
Eles se esqueceram daquele caminho. Eles não lembravam mais daquele lugar. Eles não voltavam mais como os porcos voltam literalmente para o chiqueiro. Por isso, eles tinham alegria nessa caminhada, irmãos, e era essa a força que lhes movia. Tire essas coisas, irmãos, dos homens. Tirem essas coisas dos homens. Tirem, por exemplo, a lama onde o porco se deita. Tire o vômito onde o cachorro retorna. Eles não têm mais razão para viver, porque eles vivem para isso, para retornar para esses lugares. Tire isso deles, eles não têm para onde ir. Os patriarcas, eles iam sempre adiante. Era uma Canaã que era uma terra que eles andaram nela, mas eles aguardavam uma pátria superior. Veja, eles iam adiante. Eles não se lembravam do que ficou para trás. Eles iam adiante. E não era apenas uma terra local, era celestial. Era ir além daquilo ali, na busca que Deus lhes concedeu. Essa é a primeira parte dessa lógica que o texto nos coloca. E agora segue a segunda parte, irmãos. Eles não buscaram um lugar nessa terra. Vamos voltar para o verso 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Eles desejavam, se eles não se lembravam disso, eles buscavam uma cidade. Como o verso 15, o 16 vai dizer. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Eles desejavam uma pátria, que é o céu. E nessas palavras, irmãos, mas agora, veja que coisa interessante, aspiram uma pátria superior. Uma pátria superior. Eles buscavam uma pátria melhor. Esses patriarcas tinham diante deles duas pátrias, irmãos. A terra de Canaã e o reino dos céus. E eles tinham que escolher onde estaria a porção deles, e onde estaria a herança deles, e onde eles colocariam o coração deles. E eles então escolheram uma pátria superior, melhor do que Canaã. Canaã estava presente, mas eles escolheram algo que eles não viam. E eles aguardavam isso. Eles aguardavam isso. Isso é impressionante, irmãos, porque a fé que Deus deu, o dom e a fé que Deus deu a esses homens é algo extraordinário, de fato. Os discípulos ouviram de Cristo dizer: eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também. Eles entenderam as Escrituras, eles compreenderam a esperança, e não era com tantas palavras como o Novo Testamento tem. O Espírito lhes abriu o entendimento. Aqui nós aprendemos, irmãos, que nós devemos ser gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá. E no meio dessas bênçãos nós deveríamos sempre escolher o melhor. Canaã era uma bênção, mas eles escolheram melhor. Isso é a certeza, irmãos, e que Davi, no Salmo 84, que nós cantamos sempre, muitas vezes, melhor dizendo, no nosso culto público ao Senhor, quando o salmista, no Salmo 84, Davi, descrevendo o lugar onde Deus habita e a alegria dele habitar junto com o Senhor em adoração, ele diz no Salmo 84, 10, ele diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000,
Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Davi diz assim, irmãos, veja, eu coloco a minha esperança no lugar onde Deus está. Eu não quero estar onde o ímpio e o injusto habitam. Viver perto do santuário, no meio da iniquidade, é coisa séria. Eu prefiro estar na casa do Senhor. Você sabe que o rei Salomão, quando o Senhor o chama para reinar, em primeiro livro de Reis, no capítulo 3, e ele escolhe a sabedoria, a riqueza, ao poder, a qualquer outra coisa nessa terra, e veja o que Deus diz a ele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, ele diz assim, irmãos, capítulo 3, verso 10 e 11. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não haverá teu igual, nem depois de ti o haverá. Era essa a marca desses homens, irmãos. Eles escolhiam o que era melhor. No meio das bênçãos que Deus podia proporcionar a eles, riqueza como rei, poder como rei, ele pediu sabedoria. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, você lembra das palavras do próprio autor acerca de Moisés? Por favor, no verso 23 do capítulo 11, veja o que diz o texto, irmãos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser, veja, ele, de tudo que ele tinha, ele escolheu algo melhor, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Veja, ele prefere até mesmo morrer do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, algo superior. No lado contrário disso, irmãos, Esaú escolheu, quando colocado diante dele, o que não era superior. O seu irmão tinha feito uma sopa de ervilhas e ele tinha uma fome monumental naquele momento, naquele contexto, e ele, por um momento, trocou seu direito à primogenitura por uma sopa. Ele escolheu o pior, deixando o melhor para trás. É tão interessante isso, irmãos. É tão interessante isso que a própria Escritura chega a dizer que fala sobre ele, dizendo o profano Esaú no Novo Testamento. É assim que ele é descrito no Novo Testamento, o profano Esaú. O profano Esaú. Os gadarenos
são também notados por essa infâmia. Escolheram, irmãos, os porcos no lugar de Cristo e a sua salvação. Isso é colocado diante de nós todo o santo dia, irmãos. Deus, sua misericórdia, por meio da pregação da palavra, Ele coloca diante dos nossos olhos Jesus Cristo crucificado e a remissão dos nossos pecados e a salvação, e nós escolhemos muitas vezes ir a Satanás e a usufruir dos prazeres momentâneos dessa vida. Quantos prazeres vãos, quantos deleites momentâneos é mostrado aos homens. E eles vão e praticam aquilo que é contrário à vontade de Deus. Imagine, irmãos, alguém rejeitar esse evangelho glorioso e chegar a Satanás, às festas, aos desfiles, às apresentações malignas, e as pessoas rejeitam Cristo e se submetem ao pecado. Muito claro, irmãos. Onde a palavra de Deus for pregada a nós, nós ouviremos a mesma coisa. Preferiremos a vaidade e os prazeres do mundo pecaminoso ou Cristo crucificado, sabendo que Ele é a nossa salvação. É preciso saber discernir, esse é o ponto, irmãos, como muitas vezes bênçãos momentâneas nós trocamos pela eternidade. Nós temos que orar a Deus: Senhor, conceda-nos sabedoria espiritual, a capacidade de discernir agora, quando Deus foi colocado diante de nós, quando a palavra nos for anunciada, nós possamos ter a graça de discernir entre essas coisas, entre o reino de Deus e aquilo que passa, e aquilo que é passageiro, e sempre ficarmos com o Senhor. Você imagina, irmãos, imagina que quando esses indivíduos que preferirem o pecado diante da bênção de Deus e a graça de Deus, haverá um dia em que eles desejarão ser cachorro, um sapo, uma serpente, ao invés de ser um homem ou uma mulher, quando eles sofrerão eternamente o juízo de ter rejeitado o Senhor. Eu lembro-me um dia, e me chamou muita atenção, né, um dos meus meninos, um dos meus filhos, um dia estavam assistindo Titanic, a média ali dele era uns 4 a 5 anos de idade, e eu cheguei em casa, era umas 5 da tarde, e estava passando a televisão ligada, ele sentou, um deles sentou lá para assistir, e ele estava assim, bem nervoso, porque era um momento que o navio estava afundando, o povo chorando, e as cadeiras se batiam, e eram para lá e para cá, e o povo chorando, uma agonia terrível no filme. E ele disse assim: eu queria ser uma cadeira. Aí eu não entendi, falei: por que você queria ser uma cadeira? Ele disse: porque não sente dor. Porque não sente dor. Ele olhava para as pessoas totalmente angustiadas e as cadeiras sem falar. Haverá um dia, irmãos, em que nós desejaremos ser uma cadeira, um animal, porque trocamos a glória de Deus por coisas
passageiras. Mas não haverá mudança, nós somos o que somos. Homens, mulheres, naquele dia nós não escaparemos a essa grande condenação. Quando o caminho da vida for colocado diante de você, escolha o caminho da vida ao invés da morte. Pense nisso. E lembre-se mais, irmãos, porque no dia que essas pessoas que escolheram a morte ao invés de Cristo, haverá o dia que eles vão desejar morrer, mas eles não vão morrer, porque morrer eternamente sofrerão o juízo das suas escolhas. E a gente conclui esse primeiro momento dizendo, irmãos, o que eles esperavam era uma pátria celestial. Esse é o ponto principal. Os patriarcas, sendo os nossos pais na fé e o padrão que devemos seguir, eles desejaram os céus. Pelo exemplo deles, irmãos, e uma pátria superior do que essa em que nós vivemos. Eles desejavam o reino dos céus. Não pense, irmãos, que essa pátria é o lugar onde você nasceu. Essa pátria é aquela que nós vamos buscar. Siga os passos do patriarcas. Siga os passos deles. E nós encontraremos a mesma cidade. Busquem fazer aquilo que eles faziam. Confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Seja na juventude, seja na adolescência, seja na velhice, coloque teu coração nos céus. Olhe para o mundo que Deus te deu e as coisas que Ele te deu. Use essas coisas que Deus te deu, mas escolha os céus. A casa, a família, o recurso, escolha os céus. Deus deu Canaã para eles escolheram a pátria celestial. Tudo que Deus te deu, e tudo que Ele te concedeu, aprenda com eles a esperar aquilo que é superior. Literalmente o que é superior. A gente pode pensar dessa forma, então, concluirmos, irmãos. Podemos pensar assim, o pão que temos para comer, nós podemos pensar no pão que veio do céu, a água que temos para beber, podemos pensar que Cristo é aquele que satisfaz a nossa sede, mata a nossa sede, e disse à mulher samaritana, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede, e do teu interior fluirá um rio de água viva. Se você pensa na sua casa, pense na habitação que teremos, que o Senhor foi preparar para nós. Se nós pensamos, irmãos, em qualquer bênção nessa terra, almeje algo superior, como os nossos pais do passado fizeram. Na próxima quarta, Senhor nos permitir, nós voltaremos a esse texto agora falando as razões para isso, que é o final do verso 16. Nós vamos trabalhar aí essas razões na próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te damos graças pela bênção de podermos meditar e refletir na Tua palavra e sermos desafiados como igreja, Senhor Deus, a praticarmos aquilo que o Senhor nos ensina e nos desafia a vivermos em busca daquilo que é mais glorioso do que qualquer glória nessa terra, aquilo que nos foi prometido pelo Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a não termos
saudades pecaminosas da vida que vivíamos antes de te conhecer. Que a nossa lembrança dessas coisas do passado seja para lembrarmos do poder da Tua graça e misericórdia que nos arrancou de lá. Mas que os nossos olhos estejam postos numa pátria superior, numa pátria celestial. Faz isso conosco, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor.